E aí, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Problemas sociais urbanos, então, aí na nossa sequência, tá? Tem mais uma questão para a gente trabalhar e depois a gente vai começar os problemas ambientais urbanos, tá? Com ilha de calor, beleza? Deixa eu só dar aquela limpada na garganta, né? Não é coronavírus, é de falar demais mesmo. Então, a segregação socioespacial. Chama a atenção de vocês para que esse tema, você tenha um bom carinho aí com ele, né? É um ótimo tema para redação, tá bom? Assim como todos os outros, tá? Urbana, em geral, tem ótimos temas para redação. Você vai notar que na parte de problemas ambientais, eles são temas assim um pouquinho menos interessantes, mas mesmo assim podem aparecer também, beleza? Então, ó, segregação socioespacial, o próprio nome define, né? Segregação, divisão. Sócio de social, de pessoas, de sociedade. E espacial, logicamente, que é do espaço. Espaço que a gente vive, não sideral. Então, a segregação socioespacial é nada mais, nada menos que a divisão de pessoas pela sua classe social nas cidades, né, nos diferentes bairros, beleza? Então, a primeira questão é que o centro da cidade vai acabar polarizando, centralizando todas as estruturas urbanas, né? De transportes. Se você pensar, tipo assim, correio, banco, comércio, restaurante, todos eles estão nas regiões centrais das cidades, né? Uma coisa que é notável, tá? Já para fazer seu cérebro dar uma chacoalhada, as cidades possuem mais de um centro, tá bom? Você tem o centro tradicional, né? Que em Marília vai constituir ali a Sampaio Vidal e tudo mais, né? Todo ali o seu entorno. Só que você também tem outros centros. Você tem centros de menores montas, né? Você tem o Nova Marília, é basicamente uma cidade à parte, né? Você tem ali comércio e tudo mais. Digamos assim, se uma pessoa nunca tivesse ido para o centro de Marília, para ela, Nova Marília seria tipo uma outra cidade. E a gente tem outros bairros que acabam criando essas questões também, essas condições também, né? Você não precisa necessariamente de ir para o centro da cidade para resolver os seus problemas. Você consegue lidar, viver só ali em uma determinada região. Beleza? São os chamados subcentros, tá bom? Então, logicamente, que a questão da centralidade, né, o centro tradicional, ele vai acabar ocupando essas ideias. E principalmente, note, o centro da cidade ele passa por uma evolução, por transformações. Porque antigamente, né, no princípio de Marília, quem tinha mais dinheiro morava no centro da cidade. Mas acontece que o centro da cidade acaba sendo tomado por serviços, por lojas, um fluxo maior de automóveis, né? Então o que os ricos vão fazer? Vazam de lá, né? Então você acaba tendo bairros que são especializados para essa população. Que cá entre nós, a segregação socioespacial é um processo que é visível e principalmente é uma ideia que pode até estar relacionada com preconceito, né? Se você falar qual bairro que você mora, você mesmo sabe e as outras pessoas sabem qual ideia vão ter. Né? Se você fala de bairros mais pobres, todo mundo vai falar, não mora, né? Sobrevive. Daí se você fala de bairros mais ricos, mais caros, fala, Maria, que inveja, né? Me chama. Então, nossa senhora, me veio no cérebro agora, chama. Deixa isso quieto. Então acontece o seguinte, a cidade ela tem essa divisão mesmo, né? Então é exatamente isso o que é a segregação socioespacial, essa divisão aí de pessoas dentro da cidade, né? Você bem pode ver, ó, que em Curitiba, só de pegar aqui o mapa de transporte coletivo, você já bate o olho e fala, aqui é o centro de Curitiba. Exatamente, exatamente, aqui é o centro de Curitiba. Se você pega o mesmo mapa de Marília, vai estar a mesma coisa, né? Fala, mas o terminal urbano não vai ser, tipo, lá no centro de Marília? Não, como assim? Lógico que é, né? Vai 2 quarteirão do lado,
Não, você não precisa ter exatamente um ponto. É uma área que é o centro, né? Então ela vai sim acabar aglomerando, juntando aí as maiores estruturas, né? Uma das mais notáveis, lógico, que é de transportes, beleza? E daí, deixa eu só voltar uma aqui. Daí a gente tem algumas questões que acabam ampliando aí, ou então gerando essa segregação socioespacial, né? O próprio valor do IPTU dos imóveis já acaba criando isso. E se você pegar o valor do IPTU de um bairro igual o Santa Antonieta, que é praticamente meu bairro, eu moro do lado, o valor do IPTU lá vai ser baixo. Se você pega bairros que têm propriedades maiores, que são mais valorizados, o IPTU é muito mais elevado. Igual eu tenho um amigo que ele tem um terreno no condomínio de alta classe de Marília, que o valor do IPTU é R$ 2.500. Mano, logicamente que nenhum pobre vai conseguir viver lá. Já começa pelo IPTU, né? Mas tem outras questões também, que é o próprio valor do imóvel. E principalmente a cidade ela passa por reconfigurações, né? Como assim? Bom, você tem uma área pobre, só que próxima a ela está se valorizando. O que acaba acontecendo? Como a pessoa é pobre, os caras que têm mais dinheiro compram essas casas, transformam e o bairro vai todo sendo transformado, né? Isso não acontece só em Marília, isso acontece no mundo inteiro, beleza? Então você tem como se fosse reclassificações de bairros, né? Tem mudanças aí que vão ocorrer, beleza? Isso aqui, ó, é um grande exemplo, né? Se eu não me engano, acho que é São Paulo, e daí você tem, de um lado, uma favela, e do outro lado, exatamente, uma região bastante valorizada, né? Então daqui, ó, os caras vão lá e metem um baita de um muro aqui, né? E olha só isso aqui, ó, um apartamento por andar com piscina. Lindo, né? Fenomenal. Dá para o cara fazer um churrasco e ainda fazer, né? Tipo assim, olha, ostentando para os pobres que moram aqui do lado. Então, logicamente, que essas questões aí, né, vão ocorrer só em grandes centros. Você pode ver que Marília é melhor dividida, digamos assim. Você não tem a população pobre pra caramba de um lado, né? E já exatamente aqui encostadinho, né? Você tem condomínios de alta classe. Então, a própria especulação imobiliária vai acabar dividindo essa população de um modo, digamos assim, mais intenso, né? E nós temos também alguns outros bairros, deixa eu só ver qual a imagem que é a próxima, né? A gente tem também bairros que são especializados. Esse aí é um planejamento, se eu não me engano, é de Londrina? Londrina. É Londrina. Então, essa imagem aí é exatamente de Londrina, e lógico que a cidade, se é uma cidade que tem planejamento urbano, ela tem esse macrozoneamento, ou seja, você consegue diferenciar, distinguir bairros, né? Você coloca o uso de cada um desses bairros. Então, você tem questões como, por exemplo, isso aqui é o centro, né? Histórico, tá vendo? Tudo quadradinho, ó, tudo bem quadradinho, né? Aqui é a igreja, a matriz e tal, e daí já logo, né, com o crescimento da cidade, você tem a criação de um novo centro aqui, tem a região norte, né, que aqui é um grande vazio populacional, demográfico e tudo mais, né, são lotes que compraram antes da construção aqui dos 5 conjuntos, que é terra para valorizar mesmo, para ficar mais caro, né? E é lógico que o prefeito já construiu essa série de conjuntos habitacionais aqui pensando na supervalorização dessa região para ganhar dinheiro. Boa parte desses terrenos são dele, né? Então pode ver que a cor é outra, né? Então, lógico, a gente tem esse zoneamento urbano aí acontecendo. De Marília tem um mapinha desse, né? Eu tentei achar, mas não consegui. Já de Londrina, até por conta da faculdade
que vai ficar, gente, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos por aqui, assim, ó, né? Deve ser que boa parte disso aqui seja exatamente a fazenda da UEL, do povo. Nossa, só aqui, ó, aqui é o balão. A UEL é aqui mesmo, ó. Então, logicamente que essa divisão aí por áreas, ela ocorre, né, de modo muito normal, muito comum, né? Londrina é bastante visível por conta da faculdade, né, da UEL, que vai publicar estudos aí. Isso aí é um estudo da parte de geografia, né? Então, logicamente, essa especialização de bairros vai acabar criando essas diferenças. Por exemplo, se você tem uma atuação da CDHU, nunca você vai ter uma CDHU, Coab, né, então as casinhas populares lá, construídas próximos a regiões de alta valorização. E o governo mesmo acaba fazendo isso, né? E as imobiliárias também acabam ajudando nesse processo. Porque você bem pode ver que essas CDHUs aí, né, elas vão ser lançadas sempre longe aí dos centros, né, e principalmente das áreas mais valorizadas. Então, tudo isso acaba aprofundando essa diferença, né? E daí a gente tem a velha e boa questão que é exatamente a favela é a favela. Então é onde a população mais pobre tem menos condições para pagar, para viver, vai morar. E daí a gente conhece todos os problemas das favelas, porque a gente já até comentou. Né? Todos não, né? Na maioria. Digamos assim, os mais claros e graves. Mas a gente tem também a contrapartida, que é a segregação socioespacial de quem tem mais dinheiro acaba sofrendo, né? Que é complicado você falar em sofrer, falar eu sofro porque eu tenho muito dinheiro, né? Mas existem, então, digamos assim, vamos melhorar, restrições da parte de quem tem mais dinheiro. Uma delas é exatamente essa aí da imagem, né? Porteiros, câmeras de segurança, muros, vidros e tudo quanto é coisa, né? Todo um aparato, então, que na verdade é para se proteger. Se proteger de quem? Da população que é mais pobre, né? E essa população que é mais pobre vai, então, sempre estar mais distante da população que tem mais dinheiro. Por exemplo, eu moro em um condomínio. Por que eu moro em um condomínio? Eu moro em um condomínio porque ele é fechado. Porque uma das certezas que isso passa para mim é que minha casa não vai ser roubada. Né? Então, logicamente que eu preciso pagar por conta disso. Né? Eu gostaria de pagar? Não. Sei lá, então eu moro em outro lugar. Então, mas se eu morar em outro lugar e minha casa for roubada, né? Eu não gosto nem de falar muito isso, sabe por quê? Porque eu não estou em Marília, né? Imagina, eu chego, quando acabar a pandemia, daqui uns dias, eu chego na minha casa, sei lá, tem as paredes só, né? Carregaram tudo. Já pensou? Eu não consigo nem imaginar, nem gosto. Então, logicamente, isso é um preço da segregação socioespacial, né? A gente tem regiões que são criadas exatamente, digamos assim, elas tentam explorar essa segregação socioespacial. O shopping é o maior exemplo disso. Se você observar, o shopping ele não é feito para que o pobre esteja lá presente. Né? Ele, na verdade, é um grande elemento de exclusão socioespacial. Por quê? Porque não é para pobre. E se você pensa ao contrário disso, lembra do rolezinho? Né, que é aquele negócio, tipo assim, na quarta-feira a molecada pobre ia pro shopping. E, começou da polícia, um monte de coisa. Falei, gente, mas o que eles fazem? Eles vão pro shopping. Mas eu pensando que o shopping era um lugar de livre acesso, né? Não é. É exatamente para filho de rico ir lá. Por quê? Porque eles consomem. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que um adolescente, se ele for pobre, por exemplo, um dos lugares que ele é muito, muito mal visto é em um shopping. Por quê? Porque ele só vai lá para andar, né? Ele não vai para consumir. Então o shopping não quer que a pessoa vá lá, mas que não vá para consumir. Uma outra coisa muito interessante é que no shopping os atendentes eles são todos pobres. E são pobres que são treinados para reconhecer outro pobre, né? Tipo assim, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu, de vez em quando, eu tô lá em casa, bate aquela fome e falo, nossa, mano, que fome, fazer alguma comida. Fazer comida nada, né? E eu moro meio perto do shopping, e daí eu
meio perto porque é só pegar a pista, né? Porque é longe. Aí eu vou lá, e às vezes eu vou, tipo assim, do jeito que eu tava dormindo em casa, sabe? E daí, às vezes, que nem já fui comprar coisas, tipo assim, parecendo um mendigo, né? E o atendente, cara, ele te olha estranho, né? A vontade de falar, falou, parceiro, o que você quer? Eu tenho dinheiro, eu vou conseguir pagar esse negócio, né? Então, é exatamente isso que é público e notório, né? O pobre ele não é bem aceito nas regiões de consumo, né? Ele fala, não, parceiro, o seu é outro lugar, o seu é camelódromo, vai para lá, né? E daí o único lugar que o pobre é bem aceito, ele é bem quisto, são exatamente os bairros industriais, né? Você bem pode ver que sempre quando você tem uma grande presença de indústrias, próximo a essas indústrias você tem bairros pobres, que é para a população pobre já ir trabalhar ali na indústria. E como eu falei, os bairros eles passam por reconfigurações e às vezes as indústrias não conseguem acompanhar isso. Por exemplo, ó, a questão tipo da Nestlé ser dentro da cidade, né? É muito próximo do centro da cidade. Bom, é uma questão de reconfiguração. Acontece que aquele bairro, né, já foi um bairro mais pobre. Só que agora esse bairro pobre ele veio mais para trás, né? Ele está lá para o Santa Antonieta. Então você nota que toda a região ali foi transformada, foi mudada, e daí tipo, a Nestlé ali na região que ela está, ela passa a ser um incômodo, né? Fala, nossa, olha esse negócio aí, é um cheiro de passatempo que não acaba, né? Então, logicamente que isso aí pode ser transformado. Mas o único lugar, então, que os pobres são bem aceitos são quando eles estão próximos dos bairros que são industriais. Por quê? Porque eu não preciso pagar vale transporte, entendeu? Né? Então, é exatamente assim que funciona essa segregação socioespacial, né? That's all, folks. Minha nossa, eu que não morra. O Malthus, né? É o Thomas Malthus esse aí. Mas vamos continuar. Eu acho que vai ficar meio comprido esse vídeo, tá? Mas fica tranquilo, respira fundo, vai tudo dar certo. Aí então a gente tem os problemas ambientais urbanos. O primeiro deles é a ilha de calor, né? A ilha de calor é exatamente o aumento da temperatura nos centros urbanos. E ele sempre vai ocorrer nos centros urbanos. Então a ideia é bem simples. Se você pegar um termômetro e um GPS no mesmo horário, né, no mesmo momento, você marcar a temperatura nas diferentes regiões da cidade, você vai acabar notando que no centro da cidade a temperatura vai ser mais elevada. Por isso, isso aqui, na verdade, seria o gráfico resultante, né? Mas ele é 3D, entendeu? Ele não é só aquela linhazinha, porque o clássico é esse aqui, ó, né? Então, no centro da cidade a temperatura sobe, nas periferias e regiões mais verdes a temperatura desce, ela cai, né? E isso aqui, então, se chama ilha de calor, porque se isso aí fosse um mapa, né? Tipo assim, esquece a cidade, esquece a parte de baixo da cidade. Se isso aqui fosse um mapa, isso aqui fosse tipo a linha de água, isso aqui seria uma ilha, né? Então fica parecendo um mapa batimétrico, que é o mapa do fundo do mar, beleza? Mas não é um mapa batimétrico, é um gráfico de calor. Tá, então junto os dois, ilha de calor, né? E daí, por que vai ocorrer então essa ilha de calor? A primeira questão, o primeiro ponto é o albedo dos materiais, né? Quem retém mais calor e quem reflete mais. Então a gente nota, isso aí é a cidade do Rio de Janeiro, ó, as regiões, as áreas centrais da cidade acabam então ficando mais quentes. Onde é mais urbanizado, onde tem mais prédio, vai acabar sendo mais quente. E essa aí é uma tabelinha do albedo. Então você pode ver, ó, quem tem o albedo maior é a neve, né? Quem tem o menor albedo? A água. Albedo, para você não se esquecer, vem de albros, que é branco. Então é o quão branco você é o quanto você reflete de calor. Então refletiu mais calor, mais luminosidade, né? Você é mais branco. Então a neve vai ser a mais branca, ela vai refletir mais, né? Daí você pode ver a neve fresca, né? E
a neve já é um pouco mais compactada. Aí o gelo antigo, sabe aquele gelão azul, né? Ele vai ficar aí no meio, beleza? Mas então, ó, por isso exatamente que é um grande problema. Se você derrete as geleiras, né, principalmente a região que neva mais, né, nos polos, você está trocando o que mais reflete pelo que mais absorve, entendeu? Então, quando você tem nas regiões centrais a composição dela sendo feita por asfalto, vou acompanhar a sequência aí, ó, asfalto, calçada, parede, telhado, prédio, né, o concreto, tudo isso são materiais que vão reter bastante calor, né? E daí você tem algumas medidas que são bem simples, como por exemplo, se você pintar o telhado da sua casa de branco, o que vai acontecer? Além da sua casa chamar muito mais atenção, ela vai refletir mais energia solar, né? Mais luminosidade. E essa luminosidade quer dizer exatamente calor. Então, uma boa medida para você, agora que a gente está já praticamente entramos no verão, né? Por quê? Porque primavera não existe. Aqui é tipo assim, é um pouquinho de frio lá no inverno, né? Uma semana de frio. E agora? Agora nós estamos no verão, ó. De noite eu estou suando. Se você pintar o telhado da sua casa, então, de branco, ela vai ficar mais ou menos uns 2, 3 graus mais fresquinha, né? Você acaba economizando até dinheiro com ar-condicionado. Por quê? Eu, por exemplo, sou maníaco do ar-condicionado, né? Se tiver muito calor em casa, eu ligo o ar-condicionado de dia, não tô nem aí. Fala, mas vai destruir a natureza. Faz um pouquinho, né? Então, logicamente, que medidas bem simples podem acabar reduzindo essa ilha de calor. Reduzindo, não acabando com ela, né? Temos também aqui uma outra questão, né? Isso aí é a quantidade de asfalto que você tem no centro de uma cidade. Olha só, olha, verde, e o resto, mano, né? É tudo concreto, tudo asfalto, principalmente na região do centro da cidade. É difícil você ver uma árvore no centro da cidade. Se tiver árvore, ela é pequena, né? E daí, ó, as regiões centrais são as regiões que mais concentram prédios, né? Só a presença desses prédios aí vai acabar bloqueando a circulação do vento. Então, tipo assim, o vento ele conseguiria, né, dar uma refrescada assim normal, né? Mas os prédios acabam bloqueando a ação desses ventos. Uma outra questão, além disso, dos prédios bloquearem os ventos, os centros das cidades são as regiões que você tem o maior número de automóveis. Então, como você tem um automóvel, ele está queimando gasolina, ele vai acabar então emitindo gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. O dióxido de carbono reflete, né, ele é aquecido com a radiação solar. Ou seja, é como se tivesse um microaquecimento global aí na região central da cidade, né? Então, os prédios bloqueiam os ventos não vão conseguir reduzir a temperatura aí do centro da cidade, nem vão conseguir retirar a grande quantidade de dióxido de carbono. O dióxido de carbono reage com o sol e também ajuda aí a aumentar a temperatura das regiões centrais das cidades, beleza? Então, logicamente que esse problema ele vai ser muito enaltecido então pela presença da cidade, beleza? Então, lógico, como você conseguiria reduzir isso? Reduzindo a quantidade de construções no centro da cidade, aumentando as áreas verdes. Uma das saídas, já viram o famoso telhado verde? Né? Tem regiões que estão investindo bastante nisso, né? Que você planta no telhado. Às vezes, para você plantar, você tem que colocar terra. Né? Então a terra vai ser um ótimo isolante térmico. Além de tudo, então a sua casa vai ficar mais fresca. Né? Ou então você pinta o telhado de branco, coisas do tipo. Beleza? Então, that's all, folks. Né? Esse é mais forte que o outro. Hein? Então, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.